Estamos de volta e hoje nós iremos falar sobre um assunto que vem sendo muito discutido nos últimos dias e certamente será um assunto com o qual nós teremos que lidar no retorno às aulas presenciais, que são as competências socioemocionais e de que maneira essas competências socioemocionais poderão contribuir no retorno às aulas presenciais quando acontecer. Nós sabemos que, de repente, as nossas crianças, os nossos jovens, assim como nós, foram pegos de surpresa e tiveram que, da noite para o dia, se readaptar a uma nova realidade. Tivemos que mudar a nossa realidade, a nossa rotina, enfim. E tudo isso acabou gerando alguns sentimentos de ansiedade, de estresse, de medo. Então, essas competências, dentro desse contexto, fazem-se ainda mais necessárias para que possamos lidar com toda essa carga emocional que de repente nós recebemos e que muitas vezes nós não estávamos emocionalmente preparados para lidar com essa situação. O retorno às aulas presenciais tem sido pauta de muitas discussões, tem dividido muitas opiniões. É algo que nós não sabemos ainda quando vai acontecer, mas sabemos que em algum momento isso irá sim acontecer e que nós precisamos estar preparados para que nós possamos receber os nossos alunos, para que nós possamos ajudar os nossos alunos. E nós temos esse retorno, ele nos traz aí duas necessidades que são, eu diria que são igualmente importantes e urgentes. Uma vai ser priorizar os conteúdos curriculares quando nós retornarmos, porque nós sabemos que muitas aprendizagens, elas estão sendo deixadas para depois. Sabemos aí que iremos ter muitos prejuízos, muitas perdas, mas sabemos que isso nós teremos aí os anos vindouros para recuperar. As nossas crianças terão esse tempo para recuperar, mas nós teremos um segundo desafio, que é a acolhida. Então, nós temos que pensar na volta às aulas, num movimento de acolhida do estudante, de acolhida de toda a equipe escolar. Então, todas essas pessoas precisarão ser acolhidas. Esse momento de volta às aulas, quando acontecer, que nós não sabemos, não temos aqui uma previsão exata de quando será um momento totalmente novo, como tudo que nós estamos vivendo. Isso porque as nossas crianças, elas não estão voltando de férias, como nós éramos acostumados a fazer. A gente voltava de férias, era aquela expectativa, era todo mundo se abraçando, era todo mundo comemorando aquele momento da volta. Esse momento da volta precisa ser um momento celebrado, comemorado, mas será um momento totalmente diferente, sem o abraço, sem o toque. Então, nós temos que pensar em situações afetivas que vamos ter que promover nesse retorno, para que nós possamos daí ouvir os nossos alunos, sentir realmente como eles se sentem, como eles estão. Sabemos que tem crianças, cada um virá aí com uma carga de sentimentos diferentes. Tem aqueles que não estão nem aí, que vão, para eles é a maior festa. Temos aqueles que vão chegar na escola com medo, porque o papai e a mamãe estão todo o tempo em casa dizendo que para a escola é perigoso, mas Deus não assim permitiu. Nós temos aquelas crianças em que perderam algum membro da família, isso gerou um sentimento de perda muito forte. Temos aquelas crianças em que os pais perderam o emprego. Enfim, são N situações. Então, nós, enquanto escola, enquanto educadores, nós precisamos estar preparados para acolher essas crianças. Então, esse momento da acolhida tem que ser um momento pensado com muito carinho. Então, eu diria que a capacidade dos professores demandará ainda mais sensibilidade nesse retorno para identificar as potencialidades e as dificuldades desses estudantes, tanto aquelas expressas quanto não expressas, as cognitivas, as socioemocionais. Então, nós teremos aí muitos trabalhos pela frente. E nós temos que pensar nesse momento que é importante desenvolver o cognitivo do nosso aluno, continuar trabalhando isso, mas nós temos que pensar numa outra parte que é fundamental para que o nosso aluno
ele de fato ele possa aprender, ele possa se desenvolver, que é o emocional. Se o indivíduo não tiver emocionalmente bem, esse aprendizado não irá fluir da mesma maneira. Então, a presença pedagógica, uma escuta ativa, empática, farão toda a diferença nesse retorno, nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem. Portanto, nós podemos dizer que numa escola em que busca oferecer uma formação integral, será tão importante quanto conteúdos e práticas educativas, o desenvolvimento das competências socioemocionais. E, enfim, o que são as competências socioemocionais? Nós podemos qualificar competências socioemocionais como um conjunto de aptidões desenvolvidas a partir da inteligência emocional de cada pessoa e, portanto, nós podemos dizer que ela aponta dois comportamentos distintos. Nós temos a relação intrapessoal, que é a relação comigo mesmo, e nós temos a relação interpessoal, que é a minha relação com o outro. Então, essas aptidões, elas irão facilitar, dentre outras coisas, a minha relação comigo mesmo, porque a qualidade do meu relacionamento comigo mesmo é que vai determinar o meu relacionamento com o outro. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou ter uma relação saudável com o outro, eu não vou tratar bem o outro, então é necessário que eu esteja bem comigo mesmo, que a minha relação comigo mesmo esteja bem resolvida, esteja saudável. Então nós podemos, de uma forma simplificada, dizer que as competências socioemocionais, elas contemplam 3 padrões: o pensamento, o sentimento e o nosso comportamento. Isso porque todo pensamento, ele vai gerar um sentimento. Todo sentimento, ele vai gerar aí um comportamento. E todo comportamento vai gerar uma ação. Então, o que vai fazer a diferença nesse contexto todo são as nossas ações. Mas as nossas ações, elas começaram lá com o nosso pensamento. Então, nós temos que cuidar muito bem da nossa mente, do que nós sentindo. Temos que vigiar a nossa mente para que as ervas daninhas não cresçam, porque são o resultado desse processo é que irá definir os meus resultados, porque é isso que vai definir as minhas ações. Então, as competências socioemocionais, por que elas são tão importantes? Qual a importância dela dentro desse contexto para que de fato elas servem? Nós podemos dizer que elas servem para crianças e adultos colocar em prática suas atitudes, suas habilidades, gerenciar suas emoções, o que vai te levar a alcançar seus resultados, seus objetivos. São essas competências socioemocionais que vão me permitir demonstrar empatia, manter relações positivas com o outro, tomar decisões de forma responsável, entre outras coisas. Então, se eu não tenho essas competências socioemocionais, eu não vou tomar as melhores decisões, eu vou ser aquela pessoa que vou estar o tempo todo atrapalhado em relação ao outro, em relação a mim mesmo. Eu não vou ter clareza, eu não vou saber que caminho seguir, eu não vou ter segurança, eu vou estar sempre com medo. Então, trabalhar as emoções é algo fundamental para que a gente possa crescer, progredir, desenvolver, aprender. E eu queria ressaltar que antes que venhamos a desenvolver essas habilidades, essas competências nos nossos alunos, nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Nós não vamos conseguir desenvolver competências socioemocionais em nossos alunos se o nosso emocional não estiver bem resolvido. Então, eu, enquanto professor, enquanto educador, eu preciso trabalhar o tempo todo as minhas emoções, de que forma estão as minhas emoções, de que forma eu gerencio essas emoções, de que forma elas estão contribuindo, de que forma as minhas emoções estão me atrapalhando, para que a partir do eu possa ajudar, eu possa intervir, eu possa colaborar para o crescimento do outro. Então, não é por acaso
não é por acaso a preocupação com o lado socioemocional do aluno. E isso já é algo, não é algo novo, isso inclusive já estava lá na nossa proposta da BNCC para a educação básica. Então, lá na BNCC já se pensava da necessidade do desenvolvimento dessas competências socioemocionais, e isso se tornou ainda mais relevante no contexto da escola nesse momento de pandemia. Nesse momento em que todos nós tivemos nossas rotinas alteradas, porém nós, enquanto adultos, nós sabemos lidar com o isolamento físico. Nós não podemos dizer que houve aí o isolamento social, porque as pessoas, eu acredito que elas nunca tiveram tanto contato quanto elas estão tendo agora, mesmo através das redes, mas esse contato, ele se intensificou muito. O que nós tivemos de fato, o que nós estamos tendo, e não sei quanto tempo ainda teremos, é o isolamento físico. E esse isolamento, ele trouxe sim algumas sequelas para as nossas crianças, que de repente não podem mais brincar na rua com seus colegas, que de repente não podem mais ir para a escola, para o shopping, para a praia, enfim, uma série de restrições que esse isolamento acabou trazendo. Então, nesse contexto, trabalhar essas competências é muito necessário. O retorno às aulas presenciais, quando acontecer, precisa ser algo muito pensado. Eu não posso pensar de maneira alguma nesse retorno, pensar somente em conteúdo, em avaliação, não. Primeiro eu tenho que pensar no bem-estar do meu aluno. De que maneira eu vou acolher, de que maneira eu vou criar um ambiente para que esse aluno ele tenha essas emoções fortalecidas, para que aquelas emoções que não estavam bem resolvidas, elas possam ser trabalhadas. Então, claro que nós temos que pensar aí na questão do conteúdo, na perspectiva do crescimento cognitivo desse aluno, mas não podemos desligar nesse momento a perspectiva do cognitivo com a perspectiva do emocional. Então, esses dois campos, eles precisam ser pensados juntos, eles precisam receber aí um cuidado todo especial, porque um não irá funcionar bem sem o outro, isso nós podemos ter certeza. Então, nós podemos aqui pensar que as competências socioemocionais, elas estão divididas em 5 macrocompetências, que por sua vez, essas 5 macrocompetências, elas irão contemplar aí 17 competências. Então, umas serão mais necessárias nesse momento, outras serão mais necessárias em um outro momento, mas todas essas competências, elas são essenciais, porque nós sabemos que as competências hoje, elas são a pedra angular da nossa formação. Um indivíduo, ele pode ter todo o conhecimento cognitivo, todo o seu cognitivo muito bem desenvolvido, mas se ele não tiver o emocional bem desenvolvido, ele vai ter problemas, ele vai ter dificuldade. Então, trabalhar as emoções hoje, como eu já disse, tem que ser prioridade em todo e qualquer planejamento, em todo e qualquer plano de trabalho, tem que contemplar, porque são competências que, se nós pensarmos a longo prazo, elas irão se refletir na vida pessoal, elas irão se refletir na vida profissional. Então, muito do que nós estamos trabalhando aqui hoje, que nós estamos pensando aqui hoje para os nossos alunos, irão se refletir daqui a 10, 15 anos, quando esse sujeito, ele tiver que realmente lidar com os desafios da vida, com os desafios do dia a dia, quando ele tiver que lidar com os desafios do mercado de trabalho. Então, aí essas competências aprendidas aqui, elas irão fazer toda a diferença na vida desse sujeito. Então, retornando aqui às 5 macrocompetências, a primeira delas é a autogestão. Essa é uma competência muito importante, até porque nessa competência estão outras competências que são fundamentais, como a determinação, a organização,
o foco, a persistência, a responsabilidade. Imagine só uma pessoa que não tem foco, uma pessoa que não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que ela chegar serve. Uma pessoa que não sabe o que quer na vida, dificilmente ela vai alcançar grandes objetivos. Então, eu preciso ter clareza de objetivos, saber onde eu quero chegar, ter responsabilidade pelos meus atos, pelos meus resultados. E isso a gente trabalha na criança desde a educação infantil. É aquela tarefinha que ela precisa entregar, né? É aqueles objetivos que a gente estabelece para as crianças, para os adolescentes, e que eles precisam alcançar aqueles objetivos. Então, aí é uma construção diária. Nós vamos trabalhando diariamente, nós vamos trabalhando nessa construção para que nós tenhamos futuramente aí um bom resultado. A segunda macrocompetência é o engajamento com o outro. Isso também é fundamental nos dias atuais e será fundamental por toda a vida. Que tenhamos aí e levar o indivíduo a desenvolver a iniciativa social, por exemplo. É eu saber me comunicar com o outro, é eu saber tirar proveito dessas relações, o que há de bom em cada momento que nós estamos vivendo, o que eu posso tirar como crescimento dessas relações. Então, temos aí também a assertividade, que é uma outra competência, que está relacionado ao ato de eu tomar decisões acertadas, né? Saber realmente fazer as minhas escolhas. O entusiasmo, que é muito necessário, principalmente nesse momento de aulas remotas, que o professor ele procure trabalhar essa competência, porque os nossos alunos já estão tão desmotivados, já estão tão cansados de estarem aí em casa, longe dos seus colegas, longe do professor, longe de tudo que ele gostava na escola, que se ele não tiver entusiasmo, ele não vai conseguir progredir aí no aprendizado. A terceira macrocompetência chama-se amabilidade. A amabilidade, ela contempla 3 competências essenciais, que é a empatia. A empatia, ela nunca foi tão necessária quanto ela está sendo nos dias atuais. Então, essa capacidade de me colocar no lugar do outro, de sentir realmente a dor do outro, de estar ali à disposição para ajudar, de querer fazer algo para ajudar, e nós sempre podemos fazer algo para ajudar o outro. Então, por isso que nós sabemos que a empatia, ela nesse momento de pandemia, ela ganhou aí um destaque enorme. Não que ela não fosse necessária antes, mas nesse momento ela ganhou mais relevância. O respeito, temos que lidar nesse momento, trabalhar muito a questão do respeito. Essa é uma competência que nós sempre trabalhamos, mas que ela tornou-se muito necessária nesse momento em que as desigualdades sociais, por um lado, estão crescendo e irão crescer aí nos próximos anos. Então, trabalhar com respeito, ensinar esse valor, ensinar essa competência fará toda a diferença na vida do sujeito. A confiança. Uma pessoa que não confia em si mesmo dificilmente alcançará os seus resultados. Então, é preciso desenvolver isso. Não conseguimos plantar isso no outro, mas nós conseguimos criar situações para que essas competências elas sejam desenvolvidas. Então, todos nós temos aí uma predisposição para desenvolvê-las. Não nascemos prontos. Então, nós precisamos aí de situações, de contextos, de orientações, de apoio para que nós possamos desenvolver essas competências. A quarta macrocompetência é a resiliência emocional, onde nós temos aí também 3 grandes competências dentro dessa competência, que é a tolerância ao estresse, algo que tornou-se assim muito presente nesse momento, porque até mesmo as nossas crianças, elas estão no nível de estresse nunca visto antes, visto que, como eu já disse, houveram aí restrições no convívio, mudança de rotina, e tudo isso pode
desenvolver um estresse, uma ansiedade nessas crianças. Então, nós temos que trabalhar essa competência, porque é um sentimento que vai sempre existir, mas que ele precisa ser gerenciado. A autoconfiança, tornar-se autoconfiante, eu diria que é uma das condições básicas para você avançar na vida. É você acreditar que você pode, é você acreditar que você é bom naquilo que você faz. E muitas vezes a gente vê que é uma competência que falta muito nos nossos jovens, nas nossas crianças. A outra competência da resiliência emocional é a tolerância à frustração. Temos que ensinar os nossos alunos a lidar com o não, a lidar com as perdas, porque se isso não acontece, principalmente na escola, que é um ambiente social de formação muito diferente do que eles têm em casa, muito embora essas competências também devam ser desenvolvidas na família, em casa elas precisam ser trabalhadas, principalmente nesse momento em que os pais estão vivendo mais com essas crianças, mas a escola continua sendo o local onde elas têm maiores chances de serem desenvolvidas. E por último, nós temos a abertura ao novo, que é a quinta macrocompetência, que ela vai trabalhar também 3 competências, que é a curiosidade para aprender. Veja só que competência necessária, manter-se a curiosidade, é levar o aluno a ser, como que eu diria, protagonista desse conhecimento. É você despertar no aluno o gosto pelo aprender, a fome de aprender. É ser ali, tornar ele insaciável nessa busca pelo conhecimento. A imaginação criativa é a segunda competência. Então, tornar-se criativa. A criatividade, ela nunca foi tão bem vista quanto ela está sendo vista no século XXI. Então, hoje, a pessoa que vai ter sucesso na vida não é aquela que sabe repetir uma cartilha inteira. É aquela que é capaz de criar coisas novas, de criar soluções, de criar produtos, de criar respostas que não foram pensadas antes. Então, essa capacidade de criatividade, ela fará muita diferença. E temos aí o interesse artístico, que também é uma capacidade a ser desenvolvida. Então, podemos pensar desse modo que, se a escola tradicional, ela estava muito focada no desenvolvimento cognitivo, pensava-se muito em desenvolver a mente, mas nós sabemos que diversos estudos recentes têm nos mostrado, têm conseguido nos provar que as competências socioemocionais são igualmente importantes. Então, nós precisamos contemplar nesse processo de ensino-aprendizagem tanto o cognitivo quanto o socioemocional. É como eu disse, é preciso haver aí um equilíbrio. Um não vai existir como o outro. Se eu não desenvolvo o cognitivo, eu vou ter dificuldade em desenvolver o socioemocional. Se eu não desenvolver o socioemocional, eu vou ter dificuldade de desenvolver o cognitivo, porque ambos irão alicerçar um ao outro. Nós temos aí competências socioemocionais que serão fundamentais para o aprendizado de competências cognitivas. Então, é preciso que, nesse momento, a gente realmente faça aí uma reflexão sobre o que precisamos priorizar, o que precisamos contemplar, o que precisamos desenvolver nessa volta às aulas quando elas acontecerem. Parar foi muito fácil. A gente não teve tempo, fomos ali pego de calça curta, como se diz, não tivemos tempo de nos prepararmos. Já para esse momento da volta, nós precisamos nos planejarmos. É preciso haver aí um planejamento, uma preparação em todos os sentidos para podermos aí fazer uma volta pelo menos mais tranquila, porque nós sabemos que esse retorno ele será algo a ser descoberto a cada dia. Nós não sabemos como será, mas nós sabemos que será de muitos desafios, de muitas descobertas, de muitos aprendizados. Então é isso que
fica aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.